A origem do apego que adoece. Você não começou a amar quem te destrói agora. Isso não nasceu dentro de você na sua vida adulta como quem tropeça de repente num amor errado. Isso foi crescendo aos poucos, no silêncio das ausências, nos espaços deixados por aqueles que deveriam ter te amado primeiro. A verdade que ninguém gosta de encarar é que muita gente confunde dor com afeto, porque aprendeu assim. Porque cresceu ouvindo gritos, esperando atenção que não vinha, se sentindo culpado por querer colo demais. O afeto que te destrói hoje é só a continuação de um roteiro que começou muito antes, em uma infância onde o amor era um campo minado. Desde muito cedo, o cérebro humano aprende a decodificar os padrões de segurança e perigo no ambiente. Uma criança pequena, sem consciência lógica do mundo, depende completamente dos adultos ao redor para sobreviver. E não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E quando esse adulto machuca, quando ignora, quando fere ou manipula, o cérebro da criança aprende que isso é amor. É um aprendizado cruel, invisível, que acontece muito antes que a gente entenda o que é certo ou errado. Para o cérebro infantil, qualquer vínculo é melhor do que o abandono. Qualquer migalha de atenção é melhor do que o silêncio. Então, a mente cria atalhos perigosos. Começa a associar rejeição com carinho, ansiedade com apego, controle com cuidado. E é assim que nascem os primeiros esboços de um amor doentio. A teoria do apego, formulada por John Bowlby e posteriormente aprofundada por Mary Ainsworth, explica como os padrões de relacionamento formados na infância moldam nossas relações adultas. Um cuidador emocionalmente indisponível, instável ou abusivo tende a gerar um estilo de apego inseguro. E um dos mais comuns e mais devastadores é o apego ansioso ambivalente. Nele, a criança se torna hipervigilante, sempre tentando prever quando vai receber amor e quando vai ser ignorada ou punida. Ela aprende que o afeto é imprevisível e por isso vive em estado de alerta. Isso a prepara, anos depois, para se apaixonar por alguém que a faz sentir exatamente isso: insegurança, oscilação, adrenalina e medo de perda. Isso prepara a criança para aceitar que o amor vem junto com o sofrimento. Você começa a querer quem não te quer, a se doar por inteiro para quem só te entrega migalhas, a implorar por um afeto que deveria ser incondicional. E isso vem de muito antes da sua adolescência, antes do primeiro namoro que te fez chorar, antes do primeiro eu te amo, que virou chantagem. Vem daquela sensação mal resolvida de nunca ser suficiente, de precisar merecer o amor de alguém, de sentir que, se você sofrer um pouco mais, talvez um dia esse alguém mude. Então você começa a confundir intensidade com profundidade. Começa a achar que o frio na barriga é paixão, quando muitas vezes é apenas ansiedade crônica. Começa a pensar que o ciúme doentio é cuidado, que o controle é demonstração de amor, que a ausência repentina é saudade, testando seus limites. Você foi programado sem saber a achar que o amor verdadeiro dói, que amar de verdade é sacrificar a si mesmo pelo outro, que o desconforto é parte natural da conexão. Só que não é. Mas ninguém te contou isso. Ninguém te explicou que amor saudável é calmo, que carinho de verdade não deixa hematomas, nem na pele, nem na alma. Ninguém te ensinou que você não precisa se despedaçar para ser escolhido, que não precisa aceitar o mínimo com medo de ficar sozinho. Ninguém te avisou que ficar inteiro dá trabalho, mas se destruir tentando caber no outro custa ainda mais. Quando crescemos em ambientes emocionalmente instáveis, nosso sistema nervoso se adapta a sobreviver ao caos. O que deveria ser segurança vira desconfortável. O que deveria ser previsível vira entediante. Então, na vida adulta, quando alguém te trata bem demais, com constância demais, seu corpo estranha, seu cérebro estranha. E você sente falta do drama, da dúvida, da montanha-russa emocional. Não porque goste, mas porque se acostumou. Porque é familiar e a gente sempre volta para o que é familiar. Por isso é tão comum ver pessoas que saem de um relacionamento abusivo e entram em outro, como se estivessem presas em um looping invisível. Não é burrice, não é fraqueza, é trauma, é programação neurológica.
É uma bússola emocional descalibrada desde a infância, apontando sempre na direção do que machuca. O que deveria ser o alarme de perigo se transformou no sinal de paixão. E muitas vezes a cultura ao nosso redor reforça isso. Filmes, músicas, novelas, redes sociais. Todos vendem a ideia do amor que dói como algo bonito, romântico, intenso. Quantas histórias de amor você já viu onde o casal briga, se afasta, trai, se destrói e ainda assim termina junto? Como se isso fosse o final feliz. Quantas vezes você ouviu que o ciúme é prova de amor? Que quem ama cuida, mesmo quando isso significa vigiar, controlar, silenciar? É difícil desprogramar tudo isso. É como tentar ensinar ao corpo que aquilo que ele chama de lar é, na verdade, o lugar onde ele foi ferido. E que é possível amar sem medo, sem culpa, sem dor, mesmo que você ainda não saiba como. Porque o amor que você viu, viveu e aprendeu, talvez nunca tenha sido amor de verdade. Talvez tenha sido necessidade, carência, sobrevivência. E essa diferença muda tudo. Enquanto você não reconhece essa origem, você continua procurando no outro o que te faltou lá atrás. Continua tentando salvar o agressor, esperando que ele um dia te olhe como você sempre quis que seus pais olhassem. Continua se machucando, achando que se for mais paciente, mais compreensivo, mais amoroso, talvez ele ou ela mude. Só que não muda, porque o problema não é você. O problema é que você aprendeu a amar o que te rejeita. E enquanto não curar a criança que ficou esperando no quarto escuro, alguém vir buscar, você vai seguir implorando por amor em portas trancadas. Vai continuar chamando de lar o lugar onde você nunca foi realmente acolhido. Essa é a primeira ferida. O primeiro passo no caminho de entender por quê. Tantas vezes a gente ama quem nos destrói. A origem está sempre no silêncio, no afeto que faltou, no abraço que nunca veio. E na tentativa desesperada de ser escolhido por alguém que não sabe, ou nunca soube, amar de verdade. A armadilha do afeto tóxico. Tudo começa com um olhar diferente, uma atenção fora do comum, uma conexão que parece mágica, como se o universo tivesse finalmente entregado aquilo que você passou a vida inteira esperando. A pessoa te ouve com intensidade, te elogia com fervor, te enxerga como ninguém jamais enxergou. No começo, é como estar flutuando. Você sorri com facilidade, sonha acordado, sente que algo raro está acontecendo. Mas o que você não percebe é que ali já está sendo montada a armadilha. Não porque você seja burro, carente ou cego, mas porque você está vulnerável. Porque tudo que você sempre quis era ser visto, ser escolhido, ser amado de verdade. E quando alguém parece te dar isso, você abaixa a guarda. Você abre o peito. Você entrega. E é aí que começa o ciclo. É sutil. No início, os gestos de cuidado ainda estão lá, mas já aparecem pequenas correções. Críticas leves disfarçadas de preocupação. Você vai sair com aquela roupa? Nossa, você não me respondeu tão rápido hoje. Coisas pequenas, mas que te fazem hesitar. E porque você quer agradar, você cede. Muda a roupa? Responde mais rápido. Evita certos comentários. Você começa a se adaptar, achando que isso é só parte do processo de se ajustar a alguém. Só que diferente de relações saudáveis, aqui o outro nunca para de te moldar. E você, aos poucos, vai desaparecendo. O que a psicologia chama de ciclo de abuso emocional segue um padrão perverso. Primeiro, vem a fase da idealização. O agressor te coloca num pedestal, faz promessas, te cerca de atenção e carinho. Você sente que é especial, único, insubstituível. Depois, vem a fase da desvalorização. Sem aviso, ele se distancia. Te critica, te culpa, faz você se sentir inadequado, exagerado, instável. E por fim, vem a fase da reconciliação. Ele volta, mais doce do que nunca, dizendo que foi um erro, que está arrependido, que você é tudo o que ele sempre quis. E quebrado como você está, você acredita. Porque você precisa acreditar. Porque a única coisa que dói mais do que continuar ali é admitir que aquilo nunca foi amor. Esse looping se repete vezes e mais vezes. Quanto mais você sofre, mais você se prende. E quanto mais preso, mais difícil é ver com clareza o que está acontecendo. É como estar no meio de uma neblina emocional. Você sente que algo está errado,
mas não consegue nomear. E o agressor faz questão de manter assim. Gaslighting é o nome disso. Um tipo de manipulação psicológica onde o outro distorce a realidade, faz você duvidar da própria memória, da própria sanidade. Ele diz que você está exagerando, que está louco, que está sendo paranoico. E aos poucos você começa a acreditar. Começa a pensar que talvez você realmente esteja exigindo demais, falando demais, sentindo demais. Você se torna seu próprio inimigo. E o mais cruel é que esse tipo de relação é cheio de momentos bons, momentos verdadeiros, risadas sinceras, olhares profundos, noites intensas. E é isso que te prende, é isso que confunde. Porque se fosse ruim o tempo todo, seria fácil sair. Mas não é. O abuso se mistura com o carinho, o castigo vem seguido do perdão, a ofensa é selada com um beijo. E aí você se perde, porque o mesmo colo que te acolhe é o que te empurra do abismo. E você começa a achar que talvez o problema seja você. Você começa a se culpar. A armadilha está no fato de que você passa a viver em função da aprovação do outro. Um dia bom depende do humor dele. Sua autoestima depende do que ele diz. Seu valor depende do quanto ele te quer. Você se transforma em alguém que está sempre se explicando, se desculpando, tentando provar que merece ficar. Isso não é amor. Isso é uma guerra disfarçada de romance. Uma prisão emocional com paredes invisíveis. Um campo de batalha onde só você sai ferido. E ainda assim, continua lutando. Muitos perguntam, por que a pessoa não sai? Por que aguenta tanto? A resposta é simples e brutal. Porque ela ainda tem esperança. Porque ela se agarra à versão boa do outro, à lembrança do início, ao sonho de que aquele amor ainda pode voltar a ser o que era. Porque ela acha que, se fizer tudo certo, se for paciente, se amar o suficiente vai conseguir transformar o outro, mas o que ela não vê ou não quer ver é que o outro não quer ser transformado. Porque tem poder, porque já venceu, porque está no controle. Esse tipo de relação alimenta o ego do agressor e destrói o mundo interior da vítima. É uma dança onde só um dita o ritmo e o outro vai se mutilando para acompanhar. E ainda assim, há um laço profundo, uma ligação que parece impossível de cortar. É como se houvesse um fio invisível entre os dois. Um vínculo que machuca, mas que parece vital. E você começa a viver com medo. Medo de dizer o que sente. Medo de incomodar. Medo de perder. E mais do que tudo, medo de ficar sozinho. Você não percebe que já está sozinho. Você não percebe que o amor ali já morreu, se é que algum dia existiu. O que restou é um vício, uma obsessão, um apego destrutivo que consome sua energia, sua identidade, sua alma. Você começa a se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Seus amigos dizem que você mudou. Sua família te pergunta por que você aceita isso. Mas ninguém consegue tirar você dali. Porque o buraco onde você está não é feito só de dor. É feito de passado, de carência, de expectativa. E aí você continua. Mesmo quando sente que está morrendo por dentro. Mesmo quando já sabe, lá no fundo, que esse amor te mata um pouco mais a cada dia. Essa é a armadilha. Ela não tem algemas. Ela tem promessas. Ela tem lembranças. Ela tem a sua própria voz, dizendo que talvez amanhã seja diferente. Que talvez dessa vez funcione. Que talvez ele mude. Mas ele não muda. Porque a única pessoa que ainda está tentando salvar essa relação é você. E é assim que você aprende a amar quem te destrói. Não porque goste de sofrer, mas porque ainda acredita que sofrer é amar. E enquanto você acreditar nisso, continuará preso. Enquanto confundir controle com cuidado, ciúme com zelo, silêncio com profundidade, continuará aceitando migalhas enquanto sangra por dentro. A bioquímica do vício emocional. Chega um ponto em que você não ama mais a pessoa. Pelo menos não da forma que imaginava. Você não admira, não respeita, não confia. Mas ainda assim não consegue sair. Mesmo com todas as feridas, todas as mentiras, todas as promessas quebradas. Alguma coisa dentro de você continua voltando. Continua desejando. Continua precisando. É nesse momento que você começa a entender. Não se trata mais de amor. É vício. Sim, vício. No sentido mais literal e cruel da palavra. Porque amar alguém que te destrói ativa no cérebro os mesmos circuitos de dependência que o vício em drogas,
em álcool, em jogos. A neurociência já sabe disso há muito tempo. Só que ninguém fala, porque é difícil aceitar que aquele sentimento que você chamou de paixão, de entrega de amor incondicional, é, na verdade, uma reação química programada para te manter preso. Toda vez que você sente que está sendo visto, desejado, aprovado por aquela pessoa, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, do desejo, da recompensa. A mesma substância que um usuário de cocaína libera ao usar a droga. E quanto mais imprevisível é esse afeto, mais dopamina seu cérebro libera. Porque o cérebro humano adora o imprevisível. Ele entende que se uma recompensa é rara e incerta, ela deve ser valiosa. É o chamado efeito caça-níquel, o mesmo que mantém as pessoas presas em cassinos, puxando alavancas e esperando por uma vitória que quase nunca vem. A lógica é a mesma. O agressor te trata bem de vez em quando, com carinho pontual, afeto calculado, e você fica ali esperando a próxima dose, a próxima mensagem, o próximo elogio. Seu corpo inteiro entra em estado de alerta, como se algo estivesse por vir. E quando vem, depois de dias de frieza, ele te olha de novo com ternura. O alívio é tão intenso que você se sente vivo outra vez. Isso não é amor, é recompensa intermitente. É uma armadilha neurológica. E o pior, o estresse causado pelos ciclos de abuso gera outro coquetel químico: cortisol, adrenalina, noradrenalina, substâncias ligadas à sobrevivência. O corpo entra em estado de luta ou fuga. O coração acelera, os músculos se tensionam, os pensamentos ficam embaralhados. É como viver em guerra. Mas paradoxalmente, quando você finalmente recebe o afeto de volta, o cérebro entende aquilo como salvação. E então começa a associar dor com prazer, sofrimento com recompensa, abandono com amor. Você vicia na oscilação, nos altos e baixos, na química do desespero. E o corpo, mesmo esgotado, aprende a funcionar melhor nesse caos do que na calmaria. Por isso, quando aparece alguém que te trata com constância, respeito, gentileza, você estranha, você se entedia. Você pensa, não tem química. Mas o que falta ali não é química, é adrenalina, é trauma. É o corpo sentindo falta do que já devia ter deixado para trás. Outro elemento entra em cena nesse labirinto bioquímico, a ocitocina, conhecida como o hormônio do vínculo. Ela é liberada durante abraços, beijos, relações sexuais, momentos de conexão emocional profunda. E ela não distingue se aquele vínculo é saudável ou não. Ou seja, mesmo que o outro te machuque, se vocês vivem momentos íntimos e intensos, a ocitocina cria uma ligação, um apego que vai além da razão. Você pode saber que aquilo está errado, mas seu corpo sente que pertence àquele lugar, que precisa daquilo para continuar. Esse é o vício emocional, quando sua mente grita, vá embora, mas seu corpo implora só mais uma vez. E há ainda um outro fator, o sistema límbico, a parte do cérebro que armazena memórias emocionais. Cada vez que o agressor te trata bem depois de te tratar mal, o sistema límbico grava aquilo como vitória, como uma conquista. E você começa a acreditar que pode domar a fera, que seu amor é capaz de curar, que se você aguentar só mais um pouco, a versão boa dele vai voltar. O cérebro passa a ignorar os abusos anteriores e se apegar apenas às lembranças doces, mesmo que elas tenham sido raras. Isso cria uma espécie de amnésia emocional seletiva. Você lembra do primeiro beijo, da viagem feliz, da risada compartilhada, mas bloqueia, com todas as forças, o grito, a traição, o dia em que chorou sozinho no banheiro. E é por isso que, mesmo depois de tudo, você ainda sente saudade, ainda sente desejo, ainda sente falta, porque seu corpo não quer a pessoa, quer a sensação, quer o alívio, quer a dose. E como todo vício, quanto mais você se entrega, mais difícil é parar. Quanto mais você tenta cortar, mais o corpo reage. Vêm as crises de abstinência, ansiedade, insônia, angústia, vazio. Você jura que dessa vez vai conseguir, que vai bloquear, se afastar, sumir, mas basta uma mensagem, uma lembrança, eu tô com saudade maldito. E você recai.
Porque o vício emocional não se combate só com força de vontade. Ele precisa de consciência, de informação, de enfrentamento. Precisa que você encare a verdade mais dolorosa de todas. Você não está amando essa pessoa. Está tentando sobreviver a ela. E só quando você entende isso é que começa o verdadeiro processo de cura. Não é sobre parar de amar. É sobre parar de se ferir. Sobre ensinar ao corpo que estabilidade não é tédio, que respeito não é frieza, que reciprocidade não é obrigação. É sobre reconfigurar, pouco a pouco, cada conexão que foi feita com base no medo. É sobre sair da guerra e aprender a viver em paz. Mas isso só começa quando você encara a dor de frente. Quando para de romantizar o caos. Quando entende que essa paixão que te consome, que esse amor que te faz perder o chão, que essa dependência que te faz voltar, não é prova de intensidade. É só o vício. O vício de ser destruído por quem deveria te cuidar. O luto do amor que nunca existiu. Chega uma hora em que o corpo não aguenta mais. Nem a mente, nem a alma. Tudo começa a quebrar, devagar, como uma rachadura silenciosa num copo de vidro. Você não percebe logo de cara, mas aos poucos o riso vai ficando mais raro. O olhar mais apagado, a rotina mais pesada. A vida começa a doer nos detalhes. E você começa a sentir que está vivendo com o peso de alguém que não foi embora, mas que também nunca ficou de verdade. É nesse momento que vem a pergunta mais difícil de todas. O que foi tudo isso? Você tenta lembrar o que era amor ali. Se é que alguma vez houve amor. E essa dúvida te consome porque você quer acreditar que não foi em vão, que não foi tudo mentira, que não foi só um delírio alimentado por carência, por medo, por necessidade de ser visto. Mas a verdade é dura e se revela aos poucos, como uma foto que vai desfocando até mostrar o que sempre esteve lá. Mas você se recusava a ver. O que você viveu talvez não tenha sido amor, mas uma ilusão muito bem alimentada. Você amou o que a pessoa prometia ser. Amou os momentos em que ela parecia humana, sensível, acessível. Amou o que imaginou que poderia ser se ela mudasse, se você se doasse mais, se tudo parasse de doer. Mas amar uma promessa não é amar uma pessoa, é se apaixonar por um projeto. E projetos não abraçam, projetos não pedem desculpa, projetos não mudam, pessoas mudam, se quiserem. E essa pessoa nunca quis. O luto começa aí, no dia em que você encara de frente que aquele amor era de mão única, que você construiu sozinha a ponte, que você carregou nas costas uma história inteira, enquanto o outro mal movia os pés. E então vem o vazio, um silêncio que não é só ausência, é decepção, exaustão, desmoronamento. Você não chora só pela perda da pessoa. Você chora pelo tempo, pelo esforço, pelas versões de você que foram deixadas para trás, tentando agradar, tentar consertar, tentando caber. É um luto estranho porque a pessoa ainda está viva. Às vezes ainda te manda mensagem. Às vezes ainda aparece com as mesmas frases doces, com os mesmos olhos que um dia te encantaram. E mesmo sabendo de tudo, mesmo ciente da dor, uma parte de você hesita. Porque o vício ainda pulsa, porque o corpo ainda treme, porque o coração ainda quer acreditar. Não que o outro vai mudar, mas que você ainda é digno de ser escolhido. Mas nesse ponto, você precisa fazer a escolha mais dolorosa e mais libertadora da sua vida. Ir embora mesmo com vontade de ficar. Cortar o vínculo mesmo sentindo falta. Fechar a porta mesmo ouvindo bater do outro lado. É um ato de desobediência emocional, de amor próprio feroz, de coragem crua. Porque ninguém ensina a gente a desistir de quem a gente ama. Mas às vezes amar é justamente desistir. Desistir de sofrer. Desistir de tentar salvar o que sempre foi a fundamento. Você vai passar dias em silêncio. Vai acordar no meio da noite, querendo voltar atrás. Vai sentir saudade de coisas pequenas, o jeito que ele dizia seu nome, os apelidos, os risos. Vai ter vontade de escrever, de ligar, de dizer que ainda está ali, mas vai segurar. Vai respirar fundo, vai lembrar de cada noite que chorou sozinho, de cada vez que se calou para não causar briga, de cada ferida que disfarçou com um sorriso. E vai se perguntar, é essa a vida que eu quero continuar vivendo? O luto de um amor tóxico é muitas vezes mais longo que o luto por uma morte.
Porque não é só ausência, é desprogramação. É desconstruir tudo o que o seu cérebro, o seu corpo, a sua identidade, aprenderam a chamar de normal. Você vai estranhar o silêncio. Vai sentir falta até do caos. Vai duvidar se está certo. Mas com o tempo, e é só com o tempo, você começa a respirar de novo. Começa a perceber que o amor não precisa doer. Que o amor não faz você se esconder de si mesmo. Que o amor não te apaga, não te adoece, não te prende. E então vem um luto novo. O luto de você por você mesmo. Você olha para trás e percebe o quanto se perdeu tentando ser amado. Quantas vezes se calou, se diminuiu, se traiu. Você sente vergonha, raiva, tristeza, mas também sente compaixão. Porque agora você entende, não foi fraqueza, foi necessidade. Foi fome de afeto, foi desespero por aceitação. E todo mundo, um dia, já teve isso. Todo mundo, um dia, já amou errado tentando acertar. A cura não vem de um dia para o outro, não tem data marcada. Às vezes ela vem num café amargo numa terça qualquer. Às vezes vem ao ouvir uma música que antes doía e agora só faz lembrar. Às vezes vem quando você encontra alguém novo e percebe que não sente medo, não sente insegurança, não sente que precisa se provar. E aí você entende, não era amor, era aflição, era tentativa, era carência fantasiada de conexão. Um dia você acorda e percebe que não pensou mais nele. Um dia você dorme sem esperar mensagem. Um dia você sorri ao lembrar, não porque quer voltar, mas porque sobreviveu. Sobreviveu ao pior tipo de amor, aquele que exige que você morra aos poucos para continuar ali. E nesse dia você se honra, você se ergue, você se recolhe dos pedaços. E você se promete que nunca mais vai implorar por migalhas, nunca mais vai sangrar para caber, nunca mais vai aceitar menos do que oferece. Porque agora você sabe, amar alguém nunca deve custar sua saúde mental, nunca deve custar sua paz. E nunca, jamais deve custar você. Amar não é morrer para manter o outro vivo. Amar é viver e permitir que o outro viva ao seu lado. E quem não souber viver com você, que aprenda a viver sem. Você não precisa de salvador. Precisa de paz. Você não precisa de promessas. Precisa de constância. Você não precisa de alguém que te destrua e depois peça desculpa. Você precisa de alguém que te veja inteiro e te ame assim. O luto termina quando o amor próprio começa. E você já chorou demais. Agora é hora de renascer.